Jonas, capítulo de número 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como pode dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos porque nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, porque nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Eles disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Meus irmãos, observemos o seguinte: no primeiro capítulo, nós lemos o livro de Jonas, o profeta. É um livro de 4 capítulos, portanto bem curto, mas com tremendos e profundos ensinamentos para nós. Quando nós olhamos para essa passagem, Jonas, o profeta, o Senhor falando com ele, ele fugiu da presença do Senhor, porque o Senhor estava dando uma tarefa. E diz a palavra do Senhor que ele, ao invés de ir para Nínive, que ficava na Síria, Jonas se levantou a fim de fugir de diante da face do Senhor. Foi para Tarsis e desceu até Jope, e pegou ali, pagou a passagem para ir para Tarsis, e foi fugindo da presença do Senhor, de modo que ele desceu para Jope, desceu para Tarsis, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu quando deitou, desceu quando dormiu, e desceu depois mais um pouquinho lá para o fundo do mar, e mais um pouquinho lá para o ventre daquele peixe que o Senhor preparou. Deus enviou uma tempestade muito grande, um vendaval muito grande, para que Jonas soubesse da gravidade do que ele estava fazendo. E os marinheiros ali então atônitos, preocupados, o capitão do navio, o chefe do navio, foi falar com ele: De onde você é, que povo você é, que ocupação é tua, clama ao seu Deus, porque nós aqui cada um estamos clamando ao nosso Deus. Uns servem tal Deus, estão clamando, outro a tal Deus estão clamando. Você deve ter um Deus, clame a ele, quem sabe tenha misericórdia de nós. E de repente ele chega e diz: Olha, é por causa desta tempestade, é por causa da minha rebeldia, de eu estar fugindo, porque ele havia contado. É por essa razão que está sobrevivendo esse mal. Me levantem e lancem no mar. Já não é mais para descer, é para levantar. Levantem-me e lancem no mar, e isso vai acalmar. E eles continuaram remando, e viram que não dava mesmo. Ele fala: Senhor, então não tem misericórdia de nós, e não jogue sobre nós essa culpa, porque nós somos inocentes.
E o Senhor bem sabe o que o Senhor está fazendo. E levantaram e o lançaram ao mar, e o mar se quietou imediatamente, de modo que aqueles homens temeram ao Senhor, sacrificaram ao Senhor e fizeram até votos ao Senhor. Qual é a lição, ou quais são as muitas lições que nós tiramos aqui? E o que eu quero falar um pouco nesta noite, um pouco mais breve hoje ceia do Senhor. Costumeiramente eu falaria sobre outro assunto, mas o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, e eu procuro ser obediente àquilo que Deus coloca em meu coração. Às vezes nós temos uma mensagem preparada, já montada, esboçada, e aquele momento ali não é, você tem que sentar com calma e orar ao Senhor: Senhor, qual é a mensagem para aquele dia, para aquela hora? Temos que ser assim, os pregadores devem fazer assim. Eu procuro fazer isso. E eu até coloquei um título nesta mensagem, e o título é Comprometimento Espiritual e Ministerial. Porque Jonas fugiu da presença do Senhor, preste bem atenção. Porque o Deus do Senhor estava mandando ele ir para Nínive, uma cidade da Síria, uma cidade terrível, ímpia, de modo que a impiedade, o pecado subiu à presença do Senhor, e Deus se aborreceu terrivelmente, de maneira que ele enviou o seu profeta: levanta-te, vai lá em Nínive e proclama contra Nínive, proclama contra aquele povo, contra aquela cidade, contra aqueles ímpios, anuncia toda a sua maldade, e anuncia que se ele não se converter, não se arrepender, eu vou tratar com eles pesadamente, eu vou julgar, eu já tenho julgado e vou pesar, se não se arrependerem. Deus é misericordioso. Nós aprendemos aqui a longanimidade de Deus. Deus não tem o culpado por inocente, mas Deus é longânimo, tardio em irar-se, embora Deus se ire contra o pecado, mas Ele dá chance, dá ainda tempos, na perspectiva de que os homens vejam, ouçam e atentem à vontade do Senhor. E Ele chamou alguém, chamou um profeta, para anunciar toda a sua vontade, toda a verdade. E esse profeta, ele faz o contrário que Deus lhe ordena. Ele faz o contrário da voz do Senhor. Vai até lá, chega em Nínive e proclama contra aquela cidade. Uma grande cidade, um povo que está obstinado, um povo que está desviado, um povo que não dá ouvidos, um povo endurecido. Eles não eram hebreus, eles não eram judeus, eles eram assírios. E a palavra do Senhor era para que ele chegasse e anunciasse, porque havia ali muito pecado, muito desvario, muita idolatria, muitos males, de maneira que chegou à presença do Senhor de uma forma terrível. Mas a Bíblia diz que este homem, o profeta Jonas, tão somente fugiu da presença do Senhor. É bem sabido que Nínive era um lugar terrível. Algumas pessoas, nas suas conjecturas, em suas pesquisas, até viram que Nínive era uma cidade cruel, que matava profetas. Segundo alguns historiadores, na entrada de Nínive havia algumas estacas com crânios de profetas que foram até lá, de homens que tentaram anunciar a maldade daquele povo ali, e estavam lá, o seu crânio seco, por causa de ter ido lá, e talvez Jonas tivesse esse medo. Mas a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor e não quis fazer o que Deus lhe mandara fazer, tão somente sabendo que Deus é um Deus misericordioso. Mas na frente ele confirma isso, porque ele queria que Deus realmente tratasse com Nínive. Ele queria realmente que Deus pesasse Nínive e entrasse com juízo terrível contra Nínive por causa da sua iniquidade, da sua maldade. Talvez ele não quisesse, aliás, na verdade ele não queria que Deus tivesse misericórdia. E no capítulo 1 ele foge da presença do Senhor, ele foge da vontade do Senhor, ele foge do projeto de Deus. E nós, enquanto igreja, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para que nós estejamos. O melhor lugar para o homem, a mulher de Deus, a igreja do Senhor, é no centro da vontade de Deus, embora muitas vezes o centro da vontade de Deus nos pareça contrário, nos pareça impróprio, nos pareça talvez difícil, nos pareça talvez: mas Senhor, tu me queres aqui? Algumas pessoas podem até questionar: meu Deus, eu fiz uma faculdade teológica, eu fiz um doutorado, eu fiz mestrado, e o Senhor me mandou para uns rincões dos desertos, dos sertões, onde eu vou pregar para meia dúzia de pessoas que mal sabem ler, escrever. Dá a impressão que é para estar entre os doutores apenas. Mas Deus tem o seu propósito até nas coisas que nós às vezes pensamos que não tem, mas Deus tem.
Deus pegou um profeta e ele podia dizer: não, vai pregar para Israel, vai pregar para Judá, vai pregar para os benjamitas, vai pregar para, enfim, mas foi pregar para Nínive. E ele sabia que os assírios eram tenebrosos, eram inimigos, eram realmente pessoas difíceis de lidar. Mas existia e deve existir em nós um compromisso espiritual e ministerial com o Senhor, de estarmos na vontade dEle e fazendo a vontade dEle, o que Ele quer para nós. Se Deus nos tirou de um lugar e nos trouxe para outro, é porque ali é o lugar que Ele quer que estejamos para nós frutificarmos e para nós sermos testemunhas da sua vontade, da sua glória, do seu louvor, para que cresça o nome dEle e a obra dEle para louvor do seu santo nome. Às vezes nós ficamos pensando: meu Deus, mas eu vou estar num lugar desse aqui, pregando num lugar desse, anunciando num lugar desse, proclamando para essa pessoa. Deixa eu falar do particular. Às vezes é para uma pessoa, para um homem tenebroso. Eu me recordo que em 1992 ou 93, eu preguei para um senhor, talvez não, certamente foi a pessoa que eu mais evangelizei, ali, tete a tete. Eu trabalhava num hotel à noite e ele morava nesse hotel. Ele era um senhor aposentado, de muito boas condições, e ficava no hotel. Ele tinha outra propriedade, mas ele ficava no hotel porque ele era solteirão, já com seus 60 e tal lá. E ele era uma pessoa muito boa de conversar. E ele era daquela seita Rosa Cruz. Não sei se vocês conhecem. Daquela Irmandade Rosa Cruz, daquela seita Rosa Cruz. E nós conversávamos muito. E eu jovem, com 22 anos, 23 anos, e ele já é um senhor, e nós ficamos ali horas e horas. E ele falava: mas rapaz, e tinha hora que eu falava: Senhor, meu Deus, esse homem que tem um cabedal cultural, ele tem assim uma posição com muita inteligência, com muita sabedoria, eu apenas um porteiro aqui num hotel. E nós sentávamos ali, e quando eu achava que não tinha, o Senhor me dava iluminava algum texto. Eu chegava: olha que diz a palavra, e ia pregando para ele, um homem ímpio. Embora ele fosse uma pessoa aparentemente boa, né? Porque ele não era uma pessoa que matava ninguém, que não fazia males dessa natureza, mas era uma pessoa ímpia, que seguia deuses estranhos, com culturas estranhas, com prerrogativas estranhas. E eu anunciando para ele ali, podia ir falar para um outro com mais facilidade de ouvir, mas o Senhor queria que eu falasse para ele. E às vezes até me cansava: o Senhor, eu preguei tanto para esse homem, e o Senhor queria que eu falasse para ele. E eu falei para aquele homem durante, acho que cerca de um ano, se eu não estiver enganado, quase todas as noites. Eu me recordo que algumas vezes ele me chamou para almoçar, encontrava com ele me chamava de professor, vamos almoçar hoje? Eu vou pagar o almoço para nós hoje, então vamos lá. E sentava, o nosso assunto era Jesus, a salvação, o arrependimento, a cruz, e ele pegava as suas vãs filosofias, muitas e muitas e muitas. Inclusive era muito estranho, mistura de espiritismo com ocultismo, com sabe, essas culturas orientais. Era muito estranho. E eu pregava Jesus para ele. Passado um tempo, eu saí daquele emprego, eu encontrei com o meu patrão e perguntei desse homem. Disse: olha, ele estava subindo a escada perto do seu quarto e sentiu uma dor no peito, e ali expirou, infarto fulminante. E agora? A minha parte eu tive que fazer, e eu fiz. Então, o que Deus nos chama? A um comprometimento espiritual e ministerial. Observe, ele fugiu da presença do Senhor, do propósito da vontade do Senhor, do projeto do Senhor e da vontade de Deus, de natureza que Deus interviu. Ele falou: não, você não vai para outro lugar, você vai fazer o que eu quero, porque Deus é soberano. Toda a teologia que eu tenho, eu coloquei debaixo da soberania divina para conseguir entender, porque tem coisas que nós não conseguimos entender. Tem coisas que, por mais que nós estudemos e nos apliquemos em estudar, em enciclopédias, em pegar o original, o hebraico, o grego, o aramaico, e buscar daqui, buscar em fontes, em grandes mestres, e orar e tal, se nós não conseguimos entender. Então muitas vezes nós temos que dizer: tu és soberano, e o Senhor faz o que o Senhor quer, o Senhor faz o que lhe apraz. Ele podia buscar um outro profeta, ele podia pegar outros homens, mas ele queria usar Jonas.
Talvez você diz assim: mas Senhor, só pode pegar um outro que é melhor do que eu, um outro que tem mais eloquência do que eu, um outro que tem mais cultura do que eu. Mas se Deus não é com você, nem que seja para agitar o mar, para arrebentar com a embarcação, Deus vai lhe usar. Ainda que nós temos que nos reconhecermos lá no ventre de um peixe e dizer: Senhor, verdadeiramente eu estou agora aqui porque eu fui negligente e fugi da tua vontade. Mas ninguém pode fazer o contrário à vontade do Senhor quando Deus quer operar. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus nos usar, meus amados, e quer nos usar, eu tenho certeza disso, aonde quer que seja, não adianta nós queremos ir para o outro lado. Nós temos que nos subordinar à soberania de Deus, à vontade de Deus, e nos render ao Espírito do Senhor. Senhor, leva-me, porque aquele que é nascido do Espírito, ele é assim, ele não, é que nem o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai, tão somente ele vai sendo guiado pelo Espírito. Eu não imaginava, nunca imaginei na minha vida ser técnico de enfermagem, trabalhar no hospital, muito menos aqui na cidade de Cruzeiro. Eu não imaginava isso nunca na minha vida. Mas Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ele prepara a cena, como já falei algumas vezes. Eu não imaginava, e ali eu tenho pregado o Evangelho, tenho anunciado a palavra do Senhor, tenho pregado que só Jesus é o Senhor e Salvador, para os médicos, para os meus companheiros, para os meus amigos, para os que eu não conheço, para os doentes. E isso ali, onde eu estou hoje, é o centro da vontade de Deus. Eu tenho que me submeter à plena vontade do Senhor, porque quando nós fazemos ou tentamos fazer aquilo que nós queremos em detrimento à vontade do Senhor, nós podemos incorrer em 3 grandes problemas. Por exemplo, nós podemos causar, como causou Jonas para aquela embarcação. Jonas causou um grande prejuízo para a embarcação. Jonas causou um grande problema, porque eles estavam fugindo, se escondendo, desviando, e Deus enviou ali um vendaval tremendo, uma tempestade terrível, de natureza que os homens começaram a jogar no mar, como naqueles filmes que vocês assistiram, né? Naqueles desenhos, começam a jogar as provisões do mar para aliviar a carga, aliviar o peso, e joga no mar para aliviar o peso, para facilitar que a embarcação flutue, e começaram a causar prejuízo. Quando alguém na embarcação está fugindo da vontade do Senhor, a primeira coisa que acontece, ele causa prejuízo. Assim como Acã, naquela passagem que ele roubou uma capa babilônica, uma cunha de ouro, algumas coisas escondeu na sua tenda que não era para pegar daquele povo que o Senhor mandou destruir. Ele foi lá e pegou, de maneira que trouxe prejuízo para o povo de Deus. Nós, quando estamos fora da vontade, querendo fazer a nossa vontade, não, eu vou fazer assim, e é assim que vai ser. Não, Deus quer que eu fique aqui, mas eu quero ir para lá, eu tenho outros horizontes. Ou então, eu quero ficar aqui, mas Deus quer me mandar para lá, eu vou ficar aqui, vou plantar raízes aqui, eu não quero ir para lá. Ou então, já estou aqui há 10 anos, o pastor, o obreiro, ele tem que ser assim. Eu me lembro quando jovem ainda, ouvia nas reuniões de ministério, os pastores dizendo: o obreiro tem que estar sempre de malas prontas, porque se o Senhor te mandar para algum lugar, você já está sempre pronto, aqui estou, Senhor, de prontidão para ir para tal lugar. As almas estão famintas. Tem muita gente com fome da palavra, com sede da palavra, precisando de pessoas que tenham seriedade com Deus, vontade de servir o Senhor, e que estejam no centro da vontade dele, para serviço, para fazer a obra. E quando nós estamos desviando da vontade, começamos a causar prejuízo para toda a embarcação. Começamos a causar prejuízo para toda a embarcação. Façamos uma introspecção e vejamos se nós não estamos causando prejuízo. Talvez no nosso ministério, talvez que eu falo ministério pessoal, você, sua chamada com Deus, a sua vocação com o Senhor, será que de verdade eu tenho orado tanto que eu deveria orar? Será que de verdade eu tenho clamado pelas madrugadas, de manhã? Muitas vezes nós reclamamos do tempo, da falta de tempo e do cansaço, mas não vale a pena dormir um pouquinho mais tarde, levantar um pouquinho mais cedo, dar um jeitinho de buscar a Deus em oração e dizer: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Qual é o teu plano para a minha vida? O que eu tenho feito, se é do teu agrado ou não? Porque nós temos que estar subordinados à soberania divina e à vontade plena do Senhor, de prontidão. Senhor, eis-me aqui. E quando nós fazemos tudo o que é para ser feito, ainda somos servos inúteis, porque nos foi dado para fazer e fizemos aquilo que era para fazer. A ideia é dar sempre para fazer um pouco mais.
Eu me recordei agora de uma pessoa que estava reclamando com o seu patrão. Ela tinha vários anos na empresa, naquele escritório, e chegou uma pessoa que estava com 2 meses ou 3 meses, e o chefe dobrou o salário daquela pessoa, na mesma função, dobrou o salário dela. E ele chegou e falou: você não pode fazer isso é uma injustiça. Ora, eu estou aqui já há tantos anos, vamos dizer 5, 10 anos, e eu ganho um X, e essa pessoa tem aqui 3, 4 meses, ganha 2X, isso não está certo. Aí o chefe falou assim: tudo bem, espere só um pouquinho, vai ali embaixo, pega esse dinheiro aqui, vai ali naquela esquina, naquela feira, e compra para mim maçã daquelas vermelhas, aquela argentina, traga para mim esse tanto de maçãs. Aí ele desceu e foi. Aí quando ele voltou, ele disse: olha, infelizmente não tinha maçãs, e devolveu o dinheiro para o seu chefe. Aí o chefe chamou aquela pessoa a qual ele reclamava, que tinha pouco tempo: fulano, por favor, aqui embaixo tem uma feira, por gentileza, vá lá e traga para mim maçãs. A pessoa foi e voltou sem as maçãs, e voltou com uma lista dizendo: meu chefe, não tem maçã, a daquela argentina, mas tem pera, o preço da pera está esse, tem uva, a uva está esse, tem isso, e eu trouxe um pouquinho de algumas coisas para você experimentar, tem melancia, tem isso. Aí aquele chefe olhou para aquele homem e disse: está vendo? Porque ele ganha mais do que você, porque ele ousou fazer um pouco mais, ele teve uma visão maior, ampla. No reino de Deus não é assim. Nós temos que estar comprometidos ministerialmente e espiritualmente, e saber que nós temos que fazer a obra do Senhor e trazer a presença dele às almas. Jonas se inquietou e fugiu, de modo que trouxe prejuízo para toda a embarcação. Segundo, olha o que diz a Bíblia: ele pôs em risco todos, porque a embarcação ia afundar, ia a pique, ia naufragar, seria um naufrágio. Primeiro, prejuízo, jogaram no mar, sei lá, trigo, sei lá, azeite, não sei, providências, víveres, jogaram no mar. Depois a embarcação estava para arrebentar e o mar se levantava cada vez mais. Primeiro, prejuízo. Segundo, risco, porque quando a igreja ela se cala, o mal vai se levantando, e não é isso que deve acontecer. Martin Luther King, ele dizia assim: o que me preocupa não é o silêncio, não é o grito dos furiosos, o grito dos maus, o grito daqueles perversos. O que me deixa preocupado, na verdade, é o silêncio dos bons. Quando a igreja nós vemos o mal se alastrando aí, e nós ficamos quietos, acomodados, e não temos um comprometimento espiritual de orar, de clamar, de jejuar, e não temos um comprometimento ministerial de ir e anunciar, e proclamar, e falar, e sermos ousados em falar, não tão somente jogar as palavras, mas chegar e dizer assim: olha, isso não é certo, a palavra de Deus não diz isso, a palavra do Senhor é assim. Deus deseja, com toda certeza eu vou falar aqui, pessoas, homens, mulheres, igreja, congregações, povo comprometido ministerialmente e espiritualmente com a sua vontade. E terceiro, primeiro prejuízo, depois risco para todos, e depois obrigou Deus a tomar uma séria atitude. Deus foi obrigado, entre aspas, a tomar uma séria atitude em relação a Jonas por causa da sua rebeldia e do seu desvario e da sua falta de comprometimento. Deus não fez com que os homens tivessem: bom, não tem outro jeito, vamos lançar no mar. Deus tomou uma séria atitude, e Jonas foi parar no ventre daquele peixe. E lá no ventre do peixe, no capítulo 2, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a ver que não tinha como escapar, ele estava ali. Imagina você no meio do mar, sendo lançado, e logo vem um peixe e lhe traga. Imagina, às vezes eu tento imaginar aquilo, que sofrimento. Imagina se você for uma pessoa que tem claustrofobia, trancado, fechado no ventre de um peixe. Ele não estava sentadinho com a mesinha, escrivaninha, notebook, não. Ele estava ali no apuro mesmo, de modo que ele falou assim: do ventre do peixe eu subi a minha oração, eu clamei, talvez eu nunca mais veja. Ele começou a ver ali no capítulo 2, capítulo 2, verso 4, verso 7, olha o que diz. Ele disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes.
as trancas da terra prenderam-se para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a minha oração perante teu santo templo. Aí ele começou a invocar o Senhor e começou a ver, não, esse Deus, ele é soberano, ele é eterno. Porque se fosse para me matar, eu já tinha morrido aqui no primeiro baque que eu caí na água. Ele já podia ter sido devorado por um tubarão, ou afogado, né? Imagina no meio do mar, meus amados irmãos, que coisa terrível. E dentro do ventre um peixe. Imagina lá o que ele sentia, e Deus providenciou ali naquela câmara, dentro do peixe, oxigênio para que ele respirasse, promoveu vida para ele, e ele reconheceu, tanto que no versículo 9 ele diz, no finalzinho, do Senhor vem a salvação. Ele reconheceu que ele precisava voltar ao princípio, ele precisava tomar uma posição diante do Senhor, ele precisava tomar diante de Deus uma posição séria, com relação ao ministério e espiritualmente. E a igreja no Brasil, a igreja em Cruzeiro, a igreja bíblica cristã, eu, começando por mim, tenho que tomar uma séria posição diante do Senhor, em oração, em jejum, em clamor, porque pessoas ímpias estão indo, e às vezes nós falamos como Joná, mas ele que vá mesmo, quer beber que beba, quer fumar que fume, quer ser idólatra que seja, quer matar que mate, quer roubar que roube, quer ficar no mundão, fique, eu estou salvo, glória a Deus, aleluia, amém por isso. Mas nós temos um compromisso diante do Senhor, de proclamar as verdades aos perdidos. Deus não lhe chamou para ser como antigamente dizíamos. Hoje a maioria das igrejas são bancos de são madeira, é de plástico, chama de almofada, né? Almofadado. Mas antigamente tinha um ditado: Deus não lhe chamou para ser prego. Ficava no banco, né? Antes é tudo de madeira. Deus não lhe chamou para ser prego. Deus lhe chamou para ser obreiro. Essa é uma grande verdade. Deus nos chamou para proclamarmos. Não é só o pastor que proclama, somos todos nós que proclamamos. Somos todos nós que temos que ter um compromisso e um comprometimento sério com o Senhor, em oração e em pregação do Evangelho. Não lhe dói o clamor das almas que partem sem a salvação? Quantas pessoas hoje partiram sem ouvir falar do Senhor Jesus? Hoje é ceia do Senhor, nós estamos aqui para celebrar, até que o Senhor venha, esse momento glorioso, que Ele nos deu a nova aliança, e louvado seja o Senhor, porque Ele nos escolheu e nós estamos aqui, mas não nos dói saber que por nossa negligência, porque nós fugimos muitas vezes, não para Tarsis, não para Jope, não pegamos um navio e pagamos, porque ele pagou para sair, ele pagou para fugir. Às vezes nós pagamos para ficar longe da presença, da vontade do Senhor. Mas não nos dói saber que muitos não podem estar aqui para celebrar, não foram batizados nas águas, não ouviram falar do arrependimento, ouviram sim um evangelho maluco por aí, que fica rico do dia para a noite com Jesus, não o evangelho de salvação. E por que salvação? E por que pregar? E por que anunciar? Nunca ouviram isso? Porque nós estamos fazendo como Jonas, fugindo da presença do Senhor. Depois deitamos e dormimos, pagamos a passagem, deitamos no porão, desceu para a tarde, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu quando deitou, desceu quando dormiu, e desceu para o mar, e desceu para o ventre do peixe. O homem que faz o contrário à vontade de Deus, ele só vai afundando. Mas quando ele clamou, Deus levantou, tirou lá das entranhas do peixe, da profundeza do mar, e aquele peixe vomitou Jonas na beira daquela praia. E ele saiu dali e veio a voz do Senhor dizendo, de uma maneira tremenda, capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mesma mensagem. A mesma. Deus não mudou o discurso, a mesma mensagem, a mesma palavra. Vai lá para Jope, anuncia a mesma palavra, a mesma mensagem. A mesma mensagem. Muitos têm mudado, colocado uma outra mensagem, facilitado o Evangelho, barateado o Evangelho. Estão pregando o Evangelho que você pode fazer o que você quer. Venha como queira e fique como estás. Venha como estás e fique como queira. Venha como estás e fique como queira.
Olha, o evangelho é transformação. E quando Jonas ouviu do Senhor: vai lá, Jonas, prega a mesma mensagem que eu te dei, a mesma. E levantou-se Jonas. Agora Jonas se levantou, mas agora para ir para Nínive. E diz a palavra do Senhor que ele começou a pregar, caminho de 3 dias, foi andando um dia anunciando, foi andando um segundo dia anunciando, e quando ele pregou a todo aquele povo, observe capítulo 3, versículo 3, levantou-se Jonas e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Talvez esteja assim na sua versão, por causa do pecado. Verso 5: os ninivitas creram em Deus. Ora, os ninivitas creram em Deus, mas eles não eram ímpios, perversos, tenebrosos, de maneira que ao pregar não queria ir lá, porque eles eram homens. Aliás, quando Deus o mandou ir lá, era porque a iniquidade chegou diante da presença do Senhor. Mas diz a Bíblia que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei, desde o menor até o maior, todos se arrependeram. E a notícia chegou até o rei de Nínive. Olha o seguinte: tem um profeta, o profeta Jonas está anunciando que dentro de 40 dias, se não houver arrependimento, Deus vai destruir Nínive. E isso aqui nos está trazendo pavor, porque nós somos pecadores, de fato estamos tenebrosos, e eles se arrependeram, do maior ao menor, e isso chegou até o rei. E diz a palavra do Senhor: quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre a cinza. Então fez ele uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, não bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles, que obras? De arrependimento, de humilhação, de clamor, de misericórdia, de clamor. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ora, quando nós falamos que Deus se arrependeu, nós temos 2 palavras para apresentar aqui aos irmãos. Primeiro, antropomorfismo, que é humanizar Deus, a mão de Deus, o coração de Deus. Deus pisou, humanizar Deus, é antropomorfismo. E aqui está o antropopatismo, é uma forma de falar de Deus. Por exemplo, Deus não se arrepende. Isso é para nós entendermos que Deus tem misericórdia deles, portanto eles se arrependeram. Qual a lição que nós tiramos aqui? Primeiro, não fugimos da presença do Senhor, façamos o querer de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe os seus projetos. Às vezes nós oramos: Senhor, mas será que é isso mesmo, meu Deus? E descemos em oração, porque quando falta oração, nós ficamos desorientados. Quando nos falta viver em oração, nós ficamos sem saber o que fazer. E o Senhor mandou que Jonas anunciasse a mesma mensagem, a mesma palavra. Vamos rapidamente para 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e o verso 4, rapidamente. 2 aos Coríntios, capítulo 11, 3 e 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos um outro Jesus, que nós não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçamos, de boa mente o suportais, não recebais, não o tenhais, não fique nesse Evangelho. Não. O que Paulo está dizendo? Olha,
Não deixe que, como a serpente enganou Eva, você também seja enganado com essa astúcia toda, e as vossas mentes sejam corrompidas, e vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo. Jonas, você vai pregar a mesma mensagem. Não vem inventar uma outra mensagem para que o povo... Não, é a mesma mensagem. Qual a lição que eu tiro daqui? Que Deus deu uma mensagem lá com os profetas, lá com Jesus. Os profetas profetizaram acerca dele, por exemplo, Isaías 700 anos antes. Os demais outros, veio o Senhor Jesus pregando a mensagem de arrependimento. Aliás, antes dele, João Batista pregando a mensagem do arrependimento. Depois Jesus pregando arrependimento. Depois veio os discípulos pregando arrependimento. O apóstolo Paulo depois também, como um abortivo, também pregava arrependimento. A igreja no princípio pregava arrependimento, e hoje a igreja tem pregado prosperidade, riqueza, sucesso, e fica rica, aquela coisa toda, e não anuncia a maldade do povo, não anuncia a maldade da liderança. Mas nós temos uma mensagem apenas. Deus não tem duas mensagens, Deus só tem uma mensagem. Como é assim? Deus tem uma mensagem: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na sequência diz: se porventura, se esses mesmos, em outras palavras, rejeitarem, permanecem em condenação. É essa a mensagem, e nós temos que proclamar que este mal é terrível. Jeremias 48, versículo 10 diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente, e maldito aquele que aparta de si a espada, não usa da espada, deixa de lado. Porque não é só maldito aquele que faz relaxadamente, fraudulentamente, mas também aquele que se aparta da espada, ou seja, não corta quando tem que cortar, não anda no peso como tem que andar no peso, quando é preciso, necessário. Eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhava, acho que em 96, 97, algum lugar, algum tempo desse aí, no lugar que eu trabalhava, e tinha um irmão. Aí alguém falou assim para mim: poxa, o irmão fulano que é um crente legal. Ele usou essa expressão. Por quê? Ele entra no meio da roda da gente, fala palavrão com a gente, conta piada com a gente, ele fica aqui gritando aqui as coisas do mundo. É assim que tem que ser o crente. Isto é a perspectiva do homem lá fora. Se nós vamos falar de qualquer bobagem, ele fala, ele nem parece crente, olha como é que ele é legal. Essa é a visão do mundo. Ele quer fazer isso da igreja, mas a igreja, ela tem uma diferença: pela presença do Espírito Santo na sua vida, transformada não pelas vestes, pela roupa, mas pela glória de Deus que nós está contida pelo Espírito Santo agindo. E quando João vai pregando, houve um resultado. O resultado foi arrependimento, conversão. O povo do maior ao menor. O rei, quando ouve, não, vamos decretar aqui jejum para todo mundo. Os animais, nem boi, nem cavalo, nem bezerro, nem vaca, nem ovelha, ninguém vai comer. E come tudo isso com pão de saco. Era símbolo de humilhação, de arrependimento. E lançaram pó, e invocaram, e clamaram ao Senhor, disseram: talvez o Senhor tenha misericórdia de nós, talvez ele se arrependa do mal que diz fazer e tenha compaixão de nós. E Deus teve compaixão, e Deus teve misericórdia, e Jonas ficou aborrecido com isso. No capítulo 4 nós vemos isso. Jonas ficou deveras aborrecido, porque ele não queria isso, ele queria que Deus arrebentasse com a Síria, arrebentasse com os ninivitas, melhor dizendo. E ele ficou aborrecido demais, porque ele saiu desgostoso, capítulo 4, fez uma cabana, isolou-se, estava dodóizinho, foi lá e se isolou, porque fazia-se com arbusto, com árvores, com galho, lugar para se cobrir do calor do deserto, do calor da região, e ficou ali. E Deus mandou um vento, aliás, permitiu que uma borboleta nascesse e cobrisse, ficasse ali todo folhado, cobria aqueles arbustos, aqueles galhos. Ficou bom, ficou melhor ainda. Ele dormiu ali, um sono tranquilo, de novo dormindo. De repente veio um vento e Jonas sentiu o peso do calor, porque certamente aquilo foi banido dele, aquela paz que ele tinha. E ele começou a ficar triste, porque aquela borboleta que cresceu, Deus enviou uma lagarta, um bicho que comeu aquela borboleta, e ele ficou aborrecido porque Deus fez aquilo. Aí o Senhor falou assim: Jonas, você está triste porque eu mandei um bicho que comeu a borboleta, que num dia nasceu, no outro dia morreu, que você não plantou, não semeou, não trabalhou a terra? E não teria eu misericórdia de uma cidade desse tamanho, cerca de 120 mil habitantes, e dos animais? Porque se tem alguém que gosta de animal, é o nosso Deus, irmão. Tem gente que, deixa eu só abrir um parênteses aqui,
que fala assim: eu temo ao Senhor. Mas a primeira coisa que ele chega em casa, depois do culto, às vezes irritadinho, é uma bicuda no cachorro, o cachorro até gruda na parede. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: a pessoa que mais ama animal é o Senhor nosso Deus. Tanto que ele fez tantos e tantos, de modo que ele disse assim: olha, na cidade de Nínive tem 120 mil habitantes aí, olha, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais. E muitos animais. E você está preocupado com a arvoreira que você nem plantou, nem regou, nem fez nada. E Jonas, você não está entendendo. Para encerrar, vamos lá para Lucas 9 e o verso 54. Só para nós encerrarmos. Lucas 9, verso 54. Vamos ler o 51 para contextualizar. Completando-se os dias para a sua ascensão, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros à sua frente, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram que iria para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, guarda esse nome, Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os destrua assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jonas, você queria que destruísse Nínive? Você ficou triste, aborrecido, dodóizinho, porque não destruí Nínive? Tive misericórdia porque eles clamaram, e ficou aborrecido porque a arvoreira que nasceu e morreu, você não plantou, não fez nada, e eu destruí ela, e você ficou triste por isso, e não ia eu ter misericórdia desse povo. A pergunta é: de que espírito você é, profeta Jonas? De que espírito nós somos? Porque João e Tiago, quando Jesus ia para Jerusalém, manifestou-se forte desejo de ir para Jerusalém, para a sua paixão, a crucificação. Aqueles homens: não vamos dar pousada aqui não, aqui não. Aí Tiago e João: olha, Senhor, o Senhor quer que nós façamos como Elias, que oramos aqui e agora dessa fogo do céu, acaba com isso daqui? Só que a gente ora agora e acaba com isso. E tem pastor que pensa que ele tem desse espírito, porque ele pensa assim: olha, eu tenho o poder de matar vocês, hein, porque eu sou pastor da igreja. Se eu orar aqui, acabou nada, rapaz. O poder é o do Senhor, a soberania é dele, a autoridade é dele. A diferença é que você é uma chamada ministerial para proclamar as verdades do Senhor. E se você não for ovelha também do Senhor, você não pode ser também pastor das ovelhas do Senhor. Essa é uma grande verdade que deve ser dita. E de que espírito nós somos? Que morra mesmo? Não, que morra mesmo não. Ou nós não entendemos o que o Senhor disse: eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. Vocês não entendem de que espírito sois, não? Quer que desça fogo para destruir? Ora, você quer acabar com os samaritanos? Quer que desça fogo do céu para destruir os samaritanos? Mas Jesus deu uma outra lição nessa passagem que nós vamos ler agora, Atos 8 e o verso 17, e nós já vamos encerrar. Atos capítulo 8, verso de número 17. Atos 8. Na epígrafe, na minha Bíblia aqui, está escrito. Epígrafe, evidentemente, não é inspirado, né? Diz assim: o Evangelho em Samaria. E no verso 17 está escrito assim, vou ler aqui o 15, 16 e 17. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Vou ler o 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quem foi para lá? Pedro e João. O servo do Senhor, Filipe, estava pregando,
E Filipe chegou em Samaria pregando, as pessoas se convertendo, e Deus usando ali, e o fogo descendo, e Deus fazendo maravilhas e operando tremendamente. E em Samaria o povo estava ali sendo tocado pela palavra, se arrependendo. Então eles enviaram ali a igreja sede, vamos dizer assim, em Jerusalém, enviou Pedro e João. E quando Pedro chegou e João chegou lá em Samaria, eles chegaram e oraram, e quando eles oraram, as pessoas receberam do Espírito do Senhor e começaram então a ser envolvidos pelo Senhor. Então ali sim desceu o fogo do céu, do jeito que Deus queria que descesse. Eles queriam lá, João e Tiago, que descesse o fogo do céu para destruir, mas o Senhor tinha o propósito de descer esse fogo que nós temos do Espírito Santo, não para destruir, mas para nos impulsionar, para nós sermos cada vez mais cheios do poder, da glória, da palavra e da virtude da unção de Deus. Diz que de que espírito nós somos, daqueles que querem que Deus acabe e destrua, ou daqueles que nós fazemos assim: Senhor, salva o perdido pecador. Qual é o nosso compromisso ministerial? Será que de fato nós temos compromisso ministerial e espiritual com os perdidos? Ou nós fugimos? Ou nós deixamos que corra do jeito que estiver correndo e que eles se arrebentem mesmo? Deus está nos conclamando pela sua palavra para descer fogo do céu, sim, não para destruir, mas de amor, de misericórdia, de graça, o Espírito Santo operando, porque quem convence não sou eu, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E Deus está de tomar de nós esse sério compromisso, responsabilidade. Essa mensagem tem o seu título: compromisso ministerial e espiritual. Deus espera de nós, homens comprometidos, que não fujamos querendo fazer a nossa vontade, mas que nos submetamos plenamente à vontade do Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade.